O livro é Marcos 16:15. Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nos ensina o quê? Já vemos aqui um mandamento do Senhor Jesus Cristo, ou uma lei, porque cada mandamento é uma lei. E aqui foi logo que, após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele se apresentou aos discípulos dele, os primeiros discípulos, e deu essa ordem de pregar o evangelho a toda criatura. E da mesma forma é para cada um de nós, porque nós também somos discípulos. E temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. O exemplo dele foi o quê? Ele, além de pregar o evangelho, ele vivia o evangelho, ou seja, obedecia a palavra de Deus. E que nós temos que pregar esse evangelho, essa obrigação, essa ordem, não é só para o pastor, é para cada um de nós. Porque, como eu falei no início, ele apareceu aos seus discípulos e deu essa ordem. E nós somos discípulos deles. Então nós temos que pregar o evangelho, a começar dentro de nossas casas, aos nossos parentes, né, nossos familiares, e daí por diante, no local de trabalho. Mas antes de pregarmos o evangelho, nós temos que o quê? Aprender o evangelho. E como é que nós vamos aprender? Que nós fizemos esta noite. Nós estamos aqui na congregação para isso, para aprender o evangelho. Mas que evangelho é esse que o Senhor Jesus Cristo está mandando? Esse evangelho começa em Gênesis e vai até Malaquias. Por quê? Porque nesta época que o Senhor Jesus Cristo deu esta ordem, não existia ainda este livro de Marcos e nenhum dos livros que o pessoal chama de Novo Testamento. Então, esse evangelho que ele está mandando cada um de nós pregar é o que chamam de Velho Testamento, mas que na realidade o Senhor Jesus Cristo chama de as Escrituras. E que trazendo para nossos dias é de Gênesis até Apocalipse, porque após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, após a sua crucificação e que ele voltou para os céus, aí começou a ser escrito os livros de Mateus, Marcos, Lucas até Apocalipse. Então, nos nossos dias, esse evangelho é toda a Bíblia, ou seja, tudo que está escrito nós temos que obedecer e passar adiante esta palavra. Porque no versículo 16 diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê em quê? No evangelho, ou seja, na palavra de Deus, na lei de Deus. Aquele que crê obedece o evangelho de Deus. Aquele que obedecer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não obedecer será condenado. Então, o que nos ensina? Que o batismo é muito importante na vida de um cristão. Ele vai estar praticando mais uma obediência à palavra de Deus. Mas o batismo nas águas não traz salvação. O que traz salvação é o arrependimento. E o arrependimento vai produzir o quê? Obediência ao Evangelho. Porque lá em Romanos, capítulo 10, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer que nem todos obedecem o Evangelho. Por quê? Quem creu na nossa pregação. Então nós vemos aqui que aquele que crê é aquele que obedece à palavra de Deus, e os que obedecem serão salvos. O que é que esse versículo 16 nos ensina? Que mesmo o cristão passar pelo batismo, mas se não obedecer à palavra de Deus, ele vai ser condenado. Ou seja, não sou eu que estou condenando ninguém. Nem quem está pregando a palavra de Deus está condenando. Aqui o Senhor Jesus Cristo que está afirmando: aquele que não obedecer à lei de Deus, os mandamentos, as ordenanças, tudo,
será condenado, porém aquele que obedecer será salvo. E também, além de obedecer, antes de obtermos a salvação eterna, nós vamos o quê? Conquistando bênçãos durante a nossa vida, porque através da obediência vai vir as bênçãos. Essa semana chegou uma pessoa lá no meu local de trabalho e disse assim: Deus é fiel, irmão. Eu disse: é, mas eu vou ler esse versículo completo para você. Aí eu peguei o celular, abri o aplicativo da Bíblia e fui lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Que vai falar o quê? Que Deus, ele é um Deus fiel, mas com quem ama e obedece os seus mandamentos. Aí foi quando eu abri a mente daquela pessoa. Porque por aí estão o quê? Estão pregando alguma coisa da palavra de Deus. Não estão pregando tudo. O Senhor Jesus Cristo disse o quê? Pregai o evangelho. Está falando tudo. Ele não está falando uma parte ou outra parte do evangelho, mas é tudo. Ou seja, temos que passar o ensinamento correto da palavra de Deus. E para isso nós temos que estar na congregação a cada culto. Porque a cada culto nós vamos aprender esse evangelho, vamos aprender o quê? Primeiramente, a obedecer, e através da obediência nós vamos ensinar a outras pessoas e vamos estar cumprindo esse versículo 15 do capítulo 16 de Marcos. E por que eu toquei nesse assunto de Deuteronômio? Que Deus é um Deus fiel para quem obedece. Porque eu já fiz uma pequena parte, o quê? Eu já falei o quê? Uma parte correta do evangelho para aquela pessoa. Porque ela achava o quê? Que Deus era fiel com qualquer uma pessoa, mas não é. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz que Deus é um Deus fiel para quem o ama e guarda a sua palavra, ou seja, aqueles que obedecem a sua palavra, são esses que Deus é fiel para com ele. E para concluir, é isso. Esse versículo 15 e 16 de Marcos nos convida o quê? Para aprendermos o evangelho de Deus, ou a palavra, ou a lei, que tudo se refere aqui, ou as escrituras, porque o Senhor Jesus Cristo diz o quê? Nesse mesmo livro, no capítulo 12, versículo 24, vai dizer o quê? Errai em não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Porque aqueles que não conhecem as escrituras não vão obedecer. Então, é o conhecimento que produz a obediência. E as escrituras é toda a palavra de Deus, incluindo a lei, que infelizmente muitos cristãos desprezam a lei de Deus. Então, eles vão estar passando o quê? Uma parte do evangelho e não o todo, que é o que Deus quer para todo o seu povo, que todo o evangelho seja pregado para que o cristão possa eliminar os erros de sua vida, ou seja, as falhas. Porque ele também nos chamou, em Mateus 5,48, para cada um de nós sermos perfeitos. Então, para sermos perfeitos, nós vamos eliminar as nossas falhas através da obediência à palavra de Deus, a esse santo evangelho. E cada obediência vamos estar nos aperfeiçoando e nos santificando, porque foi isso que ele nos chamou. Amém? E eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus Cristo.